A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, do versículo 33 e seguintes. Naquele tempo, Jesus, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que Jesus estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós ouvimos ontem a parábola do rico e do pobre, né? E agora Jesus conta uma outra parábola da vinha. É uma proposta que Cristo faz à humanidade. Através dessas histórias, nós vamos entender como é que Deus age, e como é que Deus quer que nós também façamos a nossa adesão ao seu reino, que está sendo trazido por Jesus. E a imagem usada é a da vinha, porque já era conhecida no Antigo Testamento. Jesus se utiliza de um texto do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 1 a 11. Eu vou até ler aqui para que vocês vejam como as histórias que Jesus contava tinham a ver com aquilo que o povo conhecia dos profetas. Ele diz que um amigo dele tinha uma vinha numa colina fértil. Ele capinou, tirou as pedras, plantou nela videiras de uvas vermelhas. No meio construiu uma guarita e fez um tanque de pisar uvas.
Esperava que produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas azedas. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu lhes peço, façam um julgamento entre mim e a minha vinha. O que mais eu deveria ter feito pela minha vinha que não fiz? Quando esperei que desse uvas boas, por que ela me deu uvas azedas? Pois agora vou dizer-lhes o que farei com minha vinha. Vou arrancar sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei seu muro para que seja pisada. Vou fazer dela um matagal. Ficará sem podar e sem capinar. Só mato e espinhos crescerão nela. E as próprias nuvens eu mandarei que não chovam sobre ela. A vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e sua plantação preferida são os homens de Judá. Eu esperava deles o direito e produziram injustiça. Esperava justiça e aí estão gritos de desespero. Olha, pois bem, isso tudo está no Antigo Testamento, no profeta Isaías. Então Jesus traz isso à tona, aplicando aos sumos sacerdotes e aos anciãos, porque Jesus veio trazer a nova vinha para a humanidade, que é pertencer ao reino de Deus. A vinha é a presença do reino entre nós. E Jesus está nos falando, através dessa palavra, dessa parábola, que eles rejeitaram a fala de Jesus. Jesus fala com sabedoria, usando a linguagem bíblica, e ensina com amor. Mas há uma ideologia dominante de autossuficiência, de ganância, que não permite que a verdade do reino transpareça. Pois para isso eles teriam que mudar de vida. E é interessante a gente observar aqui na nota da Bíblia que as autoridades de Jerusalém, em geral, grandes proprietários de terra, eles são denunciados como aqueles que mostram ganâncias e assassinatos e avançam a qualquer custo sobre o que não lhes pertence. Portanto, foi o que aconteceu na parábola. Eles mataram os empregados que vieram receber o soldo, o resultado da vinha que estava sendo arrendada. Eles mataram. E eles representam justamente os profetas. Representam aqueles que vieram antes de Jesus anunciando que o reino de Deus estava próximo. E também Jesus é o filho, é o herdeiro. E quando eles veem o herdeiro, eles vão matar. E mataram fora da vinha. Justamente Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém. Jesus é o herdeiro do Pai. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Então essa parábola é riquíssima de ensinamento para esse momento em que nós estamos nos preparando para a Páscoa. Nós estamos aí envolvidos, porque se nós não somos humildes, se nós não nos tornamos pequenos diante de Deus, nós não pertencemos ao reino, porque o reino é para os humildes e para os pequeninos. Nossa Senhora cantou no Magnificat: são os humildes e os pequenos que derrubam os poderosos de seus tronos. Portanto, nós vamos caminhar dentro desse esquema que Jesus está apresentando para nós. Olhemos para Cristo, o Filho de Deus, que foi rejeitado, e nós produzimos ações azedas e não gestos concretos de amor. Rezemos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 21, do versículo 33 e seguintes. E desejamos a todos um bom fim de semana e lembramos que nesta sexta-feira nós podemos fazer a Via Sacra, ou em casa, ou na comunidade, ou então lá conosco, na Casa da Criança, nós temos a Via Sacra às 4h30 da tarde.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.